Esta história é de arrepiar, não acha? Porque ela não envolve perseguição, não envolve sequestro e não começa como um crime comum. Ela começa com um anúncio na internet e termina como um dos casos mais perturbadores já investigados pela polícia moderna. No início dos anos 2000, na Alemanha, vivia um homem aparentemente comum, educado, reservado, técnico em informática, sem antecedentes criminais. O nome dele era Armin Maiues. Nada em sua rotina chamava atenção. Nada em sua aparência sugeria perigo. Mas, escondido atrás da tela de um computador, Armin frequentava fóruns obscuros, pouco conhecidos, onde pessoas discutiam fantasias extremas. Foi ali que ele publicou uma mensagem que parecia impossível de ser real. Uma única frase, curta, direta, perturbadora: procura um homem adulto, saudável, que deseje ser voluntariamente morto e consumido. A maioria ignorou. Alguns denunciaram, outros acharam que era apenas uma provocação. Mas alguém respondeu, um engenheiro alemão chamado Bernie Brandes, adulto, consciente, empregado, sem histórico de transtornos graves conhecidos. Os dois começaram a conversar. E-mails, mensagens longas, trocas detalhadas. Não havia ameaça, não havia pressão, não havia engano. O que chocaria a polícia mais tarde é que tudo foi feito com consentimento explícito, reiterado diversas vezes. Eles conversaram por meses, discutiram limites, discutiram consequências, discutiram até o significado daquilo que estavam prestes a fazer. Para Armin, aquilo não era ódio, não era raiva, era a realização de uma fantasia ligada a uma solidão extrema. Para Bernie, segundo laudos posteriores, havia um desejo profundo de desaparecer, de deixar de existir, de entregar o próprio controle. Quando finalmente se encontraram, em 2001, nada parecia um cenário de crime comum. Não houve luta, não houve fuga, não houve pedido de socorro. O que aconteceu naquela casa foi registrado pelo próprio Armin. Em vídeo, algo que mais tarde causaria profundo impacto nos investigadores, não pelo conteúdo em si, mas pela frieza e organização. Meses depois, Armin começou a chamar a atenção das autoridades por comentários estranhos feitos em fóruns. A polícia, então, chegou até ele. O que encontraram não foi um criminoso em pânico, foi um homem calmo, cooperativo, que confessou tudo. E foi ali que começou o verdadeiro choque. Os investigadores perceberam que aquele caso não se encaixava em nenhuma categoria tradicional, porque a vítima havia consentido, porque não havia sinais de violência clássica, porque não existia, na lei alemã da época, um crime claramente tipificado para aquilo. A polícia descreveu o processo como um dos mais difíceis da história recente. Não por falta de provas, mas por excesso de dilemas. Armin Maiues foi inicialmente condenado, mas a sentença gerou debate nacional. Juristas, psicólogos e legisladores discutiam a mesma pergunta: se alguém aceita morrer, isso deixa de ser crime? A resposta veio anos depois. Armin foi condenado à prisão perpétua, e o caso levou a mudanças importantes na legislação alemã, principalmente sobre crimes envolvendo consentimento e morte. O que mais chocou os peritos não foi a violência, foi a normalidade. Armin não se via como um monstro. Não se via como um assassino comum. Em entrevistas posteriores, ele disse algo que até hoje arrepia especialistas. Não fiz por prazer. Fiz porque alguém quis. E porque, pela primeira vez, alguém precisou de mim. Essa frase se tornou um marco em estudos de psicologia forense, porque ela revela algo profundamente inquietante. Às vezes, o perigo não está na raiva, não está no ódio, não está no impulso. Está na carência extrema, somada à ausência de limites e ao anonimato da internet. Hoje, o caso Armin Maiues é estudado em universidades do mundo inteiro, não como curiosidade mórbida, mas como alerta sobre até onde a mente humana pode ir quando fantasia, solidão e tecnologia se encontram. E agora, a pergunta volta para você. Esta história é de arrepiar, não acha? Porque ela não fala apenas sobre um crime. Ela fala sobre o que acontece quando a sociedade não percebe que alguns pedidos, mesmo consentidos, nunca deveriam ser atendidos. E talvez o mais assustador de tudo seja isso.
Nem todo monstro parece um monstro. Às vezes, ele parece apenas alguém comum. Obrigado por assistir. E até a próxima.